O tema de hoje, Heróis da Fé, Isaac. Temos falado a respeito de grandes homens e mulheres de Deus que manifestaram uma fé em Deus inabalável, uma fé a qual nós devemos imitar na nossa vida. Falaremos hoje sobre Isaac, o filho de Abraão e Sara. Abraão e Sara tiveram um filho, a qual deram o nome de Isaac, e nós conheceremos um pouco da história dele. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 20, que é o nosso texto de meditação, vai dizer assim: Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Nós temos aqui a maior manifestação de fé. É você crer naquilo que você não está vendo, mas você acredita que está vindo, você acredita que vai se cumprir. Então Isaac, ele abençoou os seus filhos, confiando na promessa de Deus. A promessa de que toda aquela terra a qual ele e o pai dele, Abraão, estavam peregrinando, estavam andando, aquela terra seria dada em herança aos seus filhos. E ele fez isso. Ele abençoou os seus filhos, crendo no cumprimento da promessa de Deus. E olha lá em Gênesis, no capítulo 25, nós temos um pouquinho mais sobre a história de Isaac. A partir do versículo 19 vai dizer assim: São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aqui nós temos algo muito interessante. Deus havia prometido para Abraão que aquela terra daria para a sua descendência. E ali nasceu Isaac. E Abraão falou para Isaac: Meu filho, Deus apareceu para mim dizendo que essa terra daria para a minha descendência. E eu não tinha filhos. E com 100 anos de idade, a sua mãe com 90, você nasceu. E Isaac creu nessa promessa. Ele creu na palavra de Deus pelo testemunho de seu pai. E quando ele casou ali com Rebeca, ele não teve filhos. O interessante é que Rebeca também é estéril. O que Isaac fez? Se Deus prometeu, ele vai cumprir. A minha esposa não está tendo filhos, mas ela vai ter filhos sim. E ele passou a orar. Ele passou a orar até que Deus cumprisse a promessa dele. Ele é um grande exemplo de alguém que perseverou na oração. É a primeira vez que nós temos aqui na Bíblia dizendo que alguém orou para receber uma promessa de Deus. Deus prometeu, mas até Deus cumprir, vamos orar para que Deus cumpra a promessa dele. Nós não sabemos o que está impedindo, pode ser o tempo. E através da oração nós mantemos firme a nossa fé. No versículo 26 de Gênesis capítulo 25, vai mostrar quanto tempo Isaac orou pela sua esposa. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Isaac casou com 40 anos, naquela época não tinha método contraceptivo, então possivelmente era para engravidar muito rápido. Mas como era estéril, ela não dava luz, e ele passou a orar por ela. E nós temos uma descrição aqui, que quando os filhos dele nasceu, ele tinha 60 anos de idade. Então, por 20 anos, Isaac orou para que se cumprisse a promessa de Deus na sua vida e na sua família. Quanto tempo você tem orado pela sua casa, pelo cumprimento das promessas de Deus? E recebeu aquilo pelo qual ele estava orando, com a descendência da sua família. Olha o que vai dizer em Hebreus, no capítulo 6, versículo 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência ou longanimidade, herdam as promessas. Então o texto está nos garantindo que eu vou herdar as promessas quando eu agir com fé e com paciência, esperando no tempo certo de Deus. O versículo 15 vai dizer: E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então muitas pessoas pedem algo para Deus, mas querem para ontem. E não é assim. É no tempo de Deus, no momento perfeito que ele vai cumprir na sua vida. Quando Isaac casou, ele poderia esperar que de imediato ele tivesse muitos filhos. Mas não era o tempo de Deus. O tempo de Deus vai se cumprir há 20 anos depois. Deus sabe o momento certo, a hora certa de cumprir as promessas dele na nossa vida. O que ele espera é que nós venhamos a estar orando e permanecer firmes durante esse tempo, confiando na sua promessa, confiando na sua palavra. Um grande exemplo que nós temos da vida de Isaac é que Isaac ele procurou obedecer à vontade de Deus. O seu pai, Abraão, quando chegou na terra de Canaã, havia fome. E ele não procurou saber o que Deus esperava para ele. A terra era aquela, mas havia fome.
ele desceu até o Egito. E lá no Egito ele arrumou muito problema para a vida dele. Voltou para a terra, para Canaã. Isaac, no momento que estava passando por uma grande fome naquela terra, Deus o instruiu: não desça para o Egito. E ali ele ficou. Esse texto nós temos em Gênesis, do capítulo 26, a partir do versículo 1, vai dizer assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Muitas vezes na nossa vida nós recebemos de Deus orientação. Nós recebemos uma instrução de algo que nós precisamos fazer ou de coisas que nós devemos abandonar. Quando eu ouço essa instrução de Deus, Ele vai abençoar a minha vida. Por mais que haja uma perseguição, uma tribulação, que haja algum problema diante dos nossos olhos, lá na frente vai ser bênção para as nossas vidas. E Isaac aprendeu isso. Ele ouviu a instrução de Deus e aquilo foi bênção para a sua vida, foi bênção para a sua família. Então que nós viemos seguir esse exemplo de Isaac, que nós viemos orar até Deus cumprir a sua promessa em nossa vida e que nós viemos obedecer as instruções que Deus nos dá a cada passo na nossa jornada aqui nessa terra, para experimentar dele as bênçãos sem medida. Amém? Eu quero orar por você e pela sua casa, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos meu irmão e minha irmã. Eu clamo em favor da sua casa e da sua família. Pai, eu sei que o Senhor tem muitas promessas e bênçãos a se cumprir na vida dos seus filhos. Mas muitas vezes, pela nossa impaciência, nós não alcançamos aquilo que nós pedimos. Eu peço, Pai, dá aos teus filhos a paciência, dá a eles a longanimidade para esperar no Senhor, para continuar confiando no Senhor. Que eles não desanimem na oração, mas que eles continuem orando até receber do Senhor a sua promessa, até receber do Senhor o cumprimento da tua palavra. Eu peço em favor da sua casa, da sua família, que eles sejam sensíveis à orientação do teu Espírito Santo, para obedecer à tua vontade, ao teu querer, para que experimentem sobre a vida deles o teu plano, o teu propósito, que para nós é sempre bom, agradável e perfeito. Eu peço em favor da sua casa, que a sua bênção, que a sua graça, o seu amor, a tua provisão, que o teu descanso esteja sobre essa família, em nome de Jesus. Amém, queridos.